o poder da cúrcuma no avanço de tratamentos para o câncer de próstata. O acelerador de partículas super avançado e seus pesquisadores que estão revolucionando a ciência. A pesquisa com um chip composto por organoides humanos que irá mudar a medicina. O dia a dia de um hospital e seus avanços tecnológicos. Agora em Brasil Ciência. Do interior de um acelerador de partículas para o alto de uma torre no meio da floresta amazônica. De dentro de um dos mais modernos navios de pesquisa para um satélite no espaço. Da velocidade de um supercomputador para o mundo. Brasil Ciência abre o universo desconhecido dos cientistas brasileiros e apresenta suas mais importantes descobertas. São avanços que contribuem não só para o Brasil, mas para o mundo todo e influenciam diretamente a nossa vida. É a ciência brasileira no topo do mundo. Boa tarde. Olá. Nós estamos no Hospital de Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, no ambulatório de uro-oncologia, os pacientes com câncer urológico. A média de atendimento semanal é em torno de 50 pacientes e operamos em média de 4 a 5 pacientes toda segunda-feira. Meu pai foi diagnosticado com câncer em 2008. Foi um período um tanto complicado para mim, porque bem no período que a minha passagem estava marcada para os Estados Unidos, foi marcada a cirurgia dele. Embora eu quisesse muito fazer o pós-doc nos Estados Unidos, eu contava os dias de poder voltar para o Brasil. Deixa a Gabriela me ajudar, e ela faz. Pode ser? Você faz. Eu resolvi, então, fazer nanopartículas para inativar bactérias resistentes e, na sequência, então, depois, quando eu consegui me orçar um pouco mais, fazer nanopartículas que pudessem ser utilizadas nessa inativação seletiva de diferentes tipos de câncer. E nesse momento de limitação financeira, eu encontrei a cúrcuma. É conhecida como uma substância ativa que tem propriedades antitumorais e ela é barata. Ela é muito barata. A cúrcuma é um tempero muito utilizado na região continental da Índia e é conhecida como erva medicinal. Durante o meu pós-doutorado, eu fui para os Estados Unidos. Eu então comecei a fazer estudos de nanopartículas para aplicações biomédicas, dentre elas nanopartículas associadas à curcumina, que é o que eu tenho aqui. E essas nanopartículas, então, elas podem ser utilizadas das mais diversas formas e com curcumina, nós podemos utilizar como ação antitumoral. Nós fizemos vários estudos e, dentre esses estudos, nós conseguimos mostrar que essas nanopartículas elas têm realmente capacidade de inibição tumoral, enquanto elas não afetam as células saudáveis. Essa pesquisa nos levou a resultados extraordinários, que estão associados à capacidade que nós conseguimos olhar e enxergar essas nanopartículas, que são muito pequenas, mas que graças à luz síncrotron nós conseguimos ser precisos o suficiente para entender a forma, a dimensão e como essas partículas estavam estruturadas.
Oncologia, você ligou à tarde? Por favor, tem o número do HC, o número da matrícula. Isso, exatamente. Só um instantinho que eu estou entrando no sistema, já vejo, tá bem? Nós temos alguns lugares de ponta no Brasil que fazem pesquisas, né? Instituto Nacional do Câncer, específico, como o próprio nome diz, o ICESP em São Paulo, as universidades e alguns outros laboratórios específicos, como um deles, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que fica aqui em Campinas e que é uma das grandes estruturas de ponta do Brasil para o mundo, inclusive para a América do Sul. A humanidade evolui a partir daquilo que ela consegue enxergar. Essa é a máxima de diversos cientistas que se debruçaram para criar máquinas que permitissem visualizar coisas invisíveis. Primeiro inventaram o microscópio, depois o microscópio com 2 lentes, na sequência o microscópio eletrônico. Mas o grande salto dessa corrida foi a criação da luz síncrotron, que permite identificar os átomos e as moléculas que compõem cada material, revolucionando o mundo da ciência. A história do NNS começa no início dos anos 80, com uma ideia dos físicos brasileiros de construir um grande equipamento que tivesse desafios tecnológicos e que servisse o país para pesquisas avançadas, o que resultou, em 1987, no início da construção do síncrotron pelo Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. É importante chamar a atenção que esse é um laboratório aberto, em que você pode submeter, qualquer pesquisador pode submeter as suas propostas 2 vezes por ano, e elas são julgadas por comitês externos e, eventualmente, se aprovadas, podem vir aqui trabalhar. Mais de 15 anos que eu estou aqui, eu fico impressionado com a quantidade de pesquisas diferentes, quantidade de gente com projetos completamente diferentes que passa por aqui, varrendo quase todas as áreas de conhecimento. Das linhas de luz aqui, que são esses microscópios que possibilitam a gente ver coisas completamente diferentes, o que você tem usado mais? Eu tenho usado hoje intensivamente a linha SAX, a linha de infravermelho e a linha de tomografia. Essas são basicamente as 3 linhas que eu tenho utilizado para desenvolver a minha pesquisa. Com elas você compõe uma história que permite desenvolver o seu projeto. Exatamente. Os principais experimentos que nós fizemos, geralmente eles são feitos aqui, nessa que é a linha SAX-1. Aqui nós conseguimos ver e entender a organização e o tamanho das nanopartículas. Nós temos 18 linhas de luz, que são essas estações experimentais aqui no UVX, né? Que estudam praticamente qualquer tipo de material. Então, toda a área científica onde há um material envolvido, desde paleontologia até medicina, tudo isso envolve materiais e reações químicas, né? Então, e isso pode ser acompanhado, por exemplo, em condições, inclusive, de operação, né? Através do uso da radiação síncrona. Então, é uma paciente de 74 anos que ela descobriu por uma hematura isolada há 1 mês e com a dor lombar foi feita investigação, tem ressonância até laudada, as imagens estão aqui comigo para apresentar, e veio uma tomografia de tórax com nódulo em base de pulmão esquerdo, é um nódulo isolado só. E tem um trombo que vai desde a veia renal, subindo toda a cava até o átrio direito. Aí o doutor Adriano pediu para a gente dar uma avaliada nesse caso sobre com essas imagens se é necessidade de uma coisa a mais, se é indicada já cirurgia e como que a gente vai fazer dentro da situação. Vamos ver as imagens então. A lesão do rim direito, você tinha contado, achei que era lesão esquerda. Diz que tem um laudo falando 7x7 em polo médio, terço médio. Comprometimento de trombo de toda a cava até a base de átrio direito. A minha impressão é que está aqui no átrio para baixo não tem nada, só fica em dúvida na região do hilo, saber se tem invasão na cava. A busca constante de alternativas que possam direcionar melhor o tratamento do câncer de uma forma exclusiva à célula do câncer
nós temos conhecimento, um trabalho está sendo desenvolvido nesse laboratório de luz síncrotron. E o objetivo desse trabalho é fazer com que as drogas que vão sendo direcionadas contra a célula do câncer, ela seja específica, ela vá exclusivamente contra a célula do câncer. Essa estação experimental é uma das mais avançadas que a gente tem, né? Sim, essa é a linha de luz que contém maior variedade de experimentos e ela é a mais avançada de todas as nossas estações experimentais aqui na LNS. Ela permite a gente observar propriedades de materiais magnéticos, exóticos, como os usados em HD de computadores, ou mesmo fazer análise química de solos. Você pode simular um ambiente do solo e o fertilizante no solo, fertilizando o solo, né, distribuindo esses elementos químicos, ou você pode simular também o petróleo fluindo por uma rocha e analisar a tomografia tridimensional desse processo de fluência do petróleo pela rocha. Todos esses materiais podem ser estudados em condições de operação através do uso da radiação síncrotron. Em 2003 e 2004, quando foram as primeiras vezes que eu vim fazer os experimentos aqui, eu já vi que isso aqui era uma ferramenta única, não só para o Brasil, mas para a América Latina e para o mundo. Como vai? Por favor, sente-se. Por que você está fazendo esse exame? Qual a sua preocupação? A idade chega, né? A gente tem que ver se está tudo ok. Você já vem fazendo esses exames regularmente? Fiz o PSA uns 6 meses atrás. Você foi encaminhado para cá porque o teu exame deu uma alteração e aí você, na sequência, você fez a biópsia e a biópsia de próstata mostrou que você tem uma pequena lesão na sua próstata, tem um tumorzinho na sua próstata. O Laboratório de Luz Síncrotron é uma poderosa ferramenta para novas descobertas e está sendo fundamental na pesquisa de Matheus em busca da cura do câncer de próstata. A cada dia, nos hospitais, surgem novos pacientes que iniciam uma luta contra a doença. Pesquisas como a do Matheus fortalecem a esperança dessas pessoas. Como vai? Por favor, sente-se. Por que você está fazendo esse exame? Qual a sua preocupação? A idade chega, né? A gente tem que ver se está tudo ok. Você já vem fazendo esses exames regularmente? Fiz o PSA uns 6 meses atrás. Você foi encaminhado para cá porque o teu exame deu uma alteração e aí você, na sequência, você fez a biópsia e a biópsia de próstata mostrou que você tem uma pequena lesão na sua próstata, tem um tumorzinho na sua próstata. E a melhor forma, a melhor alternativa para você curar essa lesão que você tem na sua próstata é fazer uma cirurgia. Fazer uma cirurgia. Como é que faz essa cirurgia? Essa cirurgia é feita retirando toda a parte doente da próstata. Veja bem, 52 anos. Se você não tratar, você vai ter complicações. É uma notícia bastante favorável porque você tem chance de ser curado. Tem tempo ainda. Ou seja, você está dentro do tempo para curar. Vamos trabalhar nisso? Ok? Então nós vamos fazer a sequência de todos os outros exames que precisam, preparar para você a cirurgia. Fazer um pós-operatório bom depois da cirurgia também. Dar o diagnóstico de um câncer de próstata ou outro câncer nem sempre é fácil. Você precisa conhecer o paciente, entender que é uma pessoa que está com um problema, com uma doença. Então nós temos que entender o contexto de vida dessa pessoa e tudo isso é fundamental a hora que nós vamos discutir o diagnóstico de um câncer, por exemplo, de próstata. O que a gente fez inicialmente foi colocar esses antitumorais dentro de nanopartículas, que são partículas muito pequenas, são bolinhas de golfe 1000 vezes menores que o diâmetro de um cabelo, por exemplo, de um fio de cabelo, e dentro desses poros a gente conseguiu colocar a curcumina.
No entanto, nós começamos a fazer os testes e nós vimos que essas nanopartículas, elas matavam as células tumorais, mas elas matavam também as células sadias. O que a gente fez foi recobrir essas nanopartículas com o que nós chamamos de folato. Foi aí que nós vimos e tivemos a grande surpresa, que as nossas nanopartículas eram muito seletivas, tinham uma tendência gigantesca de matar as células tumorais, enquanto que as células sadias eram praticamente inafetadas pelas nossas nanopartículas. É fascinante quando você pensa que há 6 meses atrás você idealizou uma estrutura, essa estrutura foi formada, você entendeu como ela foi feita e que hoje ela funciona. Tudo começa aqui, onde você tem a fonte de elétrons, certo? Que emite os elétrons para serem acelerados nessas primeiras cavidades que estão aparecendo aqui. Não somente esse aqui é o local aonde começa a viagem desses elétrons, mas também foi a primeira estrutura a ser projetada e construída pelo laboratório em 1987, quando tudo começou. Uma vez que esses elétrons são acelerados por essas cavidades, eles passam por aqui e tem um conjunto idêntico de outras cavidades lá na frente. Ao final desse túnel, que é esse acelerador aqui é chamado de acelerador linear e ele opera 2 vezes por dia. É ele que começa a injetar, tanto na parte da manhã como no fim do dia, os elétrons que vão ser eventualmente transferidos para a parte superior, para o primeiro pré-acelerador, que a gente chama de booster, e que depois finalmente são injetados no acelerador principal, que a gente chama de anel de armazenamento. Lá é que ficam os elétrons circulando o dia inteiro e a radiação é emitida na tangente nas linhas de luz, que é onde os pesquisadores do Brasil e do mundo vêm fazer as suas pesquisas. Os elétrons começam a sua jornada num acelerador linear subterrâneo. Logo, eles vão para esse anel menor, chamado booster, onde os elétrons ganham energia e, após esse ganho de energia, eles são injetados nesse anel maior. Em alguns pontos, nós temos ímãs gigantes, que fazem com que os elétrons mudem a sua trajetória. E, ao mudar a trajetória, geram a luz síncrotron, que é utilizada pelas linhas de luz e que permitem que diferentes usuários e diferentes técnicas sejam utilizadas aqui no LNLS. Essas nanopartículas contendo curcumina provaram ser muito eficientes contra as células tumorais. O próximo passo dessa pesquisa seria fazer testes em animais. O atendimento a pacientes com câncer é uma tarefa que exige muito cuidado e atenção. Matheus e sua equipe trabalham diariamente em busca de avanços nas pesquisas com uma arma que pode mudar a vida de muitas pessoas. O acelerador de partículas luz síncrotron. Essas nanopartículas contendo curcumina provaram ser muito eficientes contra as células tumorais. O próximo passo dessa pesquisa seria fazer testes em animais. No entanto, isso envolve tratar animais com nanopartículas, sacrificar animais e assim por diante. O passo que pode ser muito promissor é utilizar mini-órgãos como os que a Thalita usa e fazer testes em chips, ao invés de fazer os testes em animais. Oi, Rafael. Oi, Thalita. Tudo bom? Tudo bem. E aí, como é que estão nossas meninas, nossas células? Tá tudo bem? Tudo bem. De manhã eu peguei o resultado lá da metabolômica, do perfil da glicose, das proteínas, tá? Fiz pra célula do coração,
Tá tudo certo, tá ótimo, tá dentro dos padrões lá que você tinha pedido. Tô preparando a placa agora. Eu queria saber se você acha que vale a pena ou não fazer fígado. Não, vale sim. Vamos aproveitar que tá tudo dando certo, que os parâmetros estão bons e vamos fazer. Que aí a gente já faz organoide de coração, de fígado, já aproveita já. O organoide, ele nada mais é do que um agregado celular, ou seja, várias células juntas, um monte de células juntas, conectadas umas com as outras. Então ele guarda a função do órgão. Ele não é igualzinho a um órgão, por exemplo, o coração. Ele não tem câmara, não tem vaso, mas ele contrai como um coração. O experimento que eu vou fazer agora aqui na linha é com um organoide de coração humano feito em laboratório. Então eu estou trazendo um organoide que eu fiz no laboratório para fazer um experimento de microtomografia, que nada mais é um experimento de raio-x que vai penetrar dentro do organoide e vai me dar informações de forma, de estrutura e morfologia desse órgão. Eu venho aqui para o computador para conferir e checar o resultado da microtomografia, então, que eu fiz lá dentro da cabana. Que eu vejo um organoide de coração, que não é um coração de verdade, porque ele não tem válvula, não tem câmara cardíaca, não tem vaso, mas ele é uma esfera que a gente chama, é uma cardioesfera. Por quê? Porque ele é um agregado de célula cardíaca humana e ele contrai espontaneamente na frequência cardíaca do coração. Então ele pode ser usado como uma representação do coração no que diz respeito a uma unidade funcional cardíaca. Quando essa nova tecnologia chamada Human on a Chip estiver bem estabelecida aqui no Brasil, a gente vai poder fazer vários estudos de teste de segurança e toxicidade de fármacos, por exemplo, na descoberta de novos fármacos, e também estudar várias doenças, incluindo doença cardíaca, doença hepática, doença renal, doenças sistêmicas. Tudo que a ciência básica hoje em dia estuda nos animais, a gente vai poder estudar nesse chip quando ele estiver estabelecido. Ei, Gabi, purificou? Tô terminando. Tá terminando? Que procedimento? 10.000 RP. 10.000, como? Ok. Este é o Laboratório de Ciência e Química, onde a equipe do pesquisador Matheus realiza a produção de nanopartículas. Pesquisadores trabalham com diferentes metodologias, seja para desenvolver nanopartículas compatíveis com o sangue humano, bem como nanopartículas para a inativação de bactérias, tanto suscetíveis quanto resistentes aos antibióticos. Outros pesquisadores focam seus estudos na H. pylori, bactéria responsável pela gastrite. No laboratório também trabalham na purificação de alguns anticorpos que se ligam seletivamente ao vírus do HIV. O objetivo desse estudo é conectar os anticorpos a nanopartículas para o tratamento ou detecção do vírus. Em comum, todas essas nanopartículas, depois de produzidas, elas são levadas para a linha de luz, para a estação experimental síncrotron, onde a gente faz medidas para entender a estrutura dessas nanopartículas. Paciente de 73 anos, adenosina Gleason 4+5, com biópsia realizada no serviço, Gleason 4+5, já submetido à radioterapia já há cerca de 3 anos. Por que ele foi submetido à radioterapia? O PSA inicial dele era de 43. E quanto foi feito de radioterapia? Feito 76 grays durante 35 dias, então ele foi submetido depois a bloqueio hormonal, ficou até 2013. E ele teve alguma complicação na radioterapia? Não, nenhuma complicação. Sem retite, sem cistite, sem sangramento, mas mantém a impotência. A relação humana, ela é fundamental no tratamento de qualquer doença, mas especificamente no tratamento do câncer é muito mais. Então nós temos que colocar tudo isso nesse conceito para dar o diagnóstico, discutir as alternativas de tratamento e as chances que ele tem na vida. Essa fase aqui é crítica do procedimento. Nem sempre eu consigo ter tecido em 3 dimensões. Essa é uma das dificuldades. Então, o primeiro passo a gente coloca um chamado meio de cultura que imita o sangue. Esse meio de cultura vai circular dentro desse chip e vai perfundir
no caso aqui o coração e o fígado que eu vou colocar. E aí o próximo passo agora é pegar as esferas ou os organoides em 3 dimensões aqui da placa de cultivo estática, ou seja, sem fluxo. Tem um meio de cultura mais parado. Ó. Consegui, tive sucesso. Fecho o compartimento ou o poço de cultivo, que a gente chama, e levo agora para conectar na bomba de perfusão ou na unidade controladora desse chip. Como a gente nesse chip tem um coração, um fígado e um intestino, a previsão é que a gente tenha até 2018 10 órgãos ou organóides nesse chip. E aí a gente vai conseguir chegar mais próximo ao organismo humano. E isso nos dá a esperança de, em primeiro lugar, tentar reduzir os testes em animais, mais para o futuro ainda fazer a chamada medicina personalizada. O que é isso? É você pegar um paciente, por exemplo, que tem uma doença cardíaca ou um câncer e pegar células desse paciente, fazer um organoide em 3 dimensões e testar medicamentos especificamente nas células dele, tanto medicamento como estudar os mecanismos da doença. Thalita vive a missão de substituir os testes de medicamentos em animais através do uso de organoides humanos. No Hospital de Clínicas, Dr. Fernandes encara um procedimento delicado. Terminamos de fazer a Prostatec, que é a cirurgia da próstata, para um câncer de próstata. A ressecção foi completa, não houve nenhuma intercorrência, não teve sangramento, não teve nenhuma lesão colateral. Ou seja, a cirurgia correu, como nós dizemos no centro cirúrgico, correu lisa. Então, prognóstico muito bom. Agora vamos aguardar o pós-operatório. Hoje, quando a gente faz a aplicação, ou seja, quando eu boto uma nanopartícula em contato com uma bactéria, ou quando eu boto uma nanopartícula em contato com uma célula, eu consigo matar uma célula tumoral. No entanto, até hoje, as pessoas não sabem como é que essa nanopartícula entra dentro da célula. Para que organela da célula ela vai? Será que ela vai até o núcleo ou ela vai para alguma outra região da célula? Embora eu talvez esteja falando do assunto futurista, um assunto mais futurista ainda é a gente conseguir desenvolver uma medicina personalizada que eu consiga jogar essas nanopartículas não só para dentro da célula, mas que dentro da célula eu consiga direcionar ela para o lugar aonde eu quero levar essa nanopartícula. E o Sirius é fundamental nisso, porque vai ser o primeiro microscópio do mundo que vai nos permitir enxergar isso de forma clara e transparente. O Sirius, ele é a estrela mais brilhante do céu noturno. E a gente utilizou esse nome para batizar o que vai ser o novo acelerador de partículas do Brasil, que vai produzir a radiação síncrona com o maior brilho do mundo. Então, ele é um equipamento que é a evolução do acelerador antigo. Isso que a gente está vendo aqui são os ímãs, os elétrons, que são, vamos dizer assim, o que você acelera e faz com que eles sejam desviados nesses ímãs aqui para gerar tal radiação síncrona. Eles estão sendo construídos aqui, são projetos brasileiros, vão ser mais de 1000. Você vai ter mais de 1 quilômetro de ímãs e todo um sistema de controle sofisticado que a gente vai começar a montar. E tudo isso vai ser instalado num prédio
de 68 mil metros quadrados, que é o equivalente a 21 campos de futebol. O Sirius será uma fonte de luz síncrotron de última geração, desenhada para ter o maior brilho dentro da sua classe de energia. Essa nova fonte permitirá a realização de experimentos hoje impossíveis no país, aumentando significativamente suas competências. Essa radiação de altíssimo brilho, em combinação com avançados instrumentos científicos e poderosos computadores para processar rapidamente uma grande quantidade de dados, permitirá a realização de uma diversidade de experimentos que devem gerar resultados científicos e tecnológicos em segmentos como agricultura, biologia, geologia, energia e saúde. Além, é claro, na transversal área de materiais. O Sirius será um dos únicos laboratórios de 4ª geração e assim que for inaugurado, o Sirius assumirá a liderança mundial de síncrotrons. E o Brasil será uma referência entre os laboratórios mundiais. Onde que é? Aqui na frente, Oscar. Essa daqui é uma que começou a descer. Uau. E isso desce de uma vez? Não, a cada 20, 30 minutos ela desce. E o que pode ser isso? Normalmente, quando você tem hélice contínua em solo muito ruim, né, cria sulcos do lado da parede da estaca. É um problema de performance de máquina, né? Vamos conversar com o pessoal da engenharia, passar para eles, ver se pode alguma coisa crítica ou não. Beleza. Vamos lá? Vamos lá. Acabamos de ser informado que nós temos um problema que é desconhecido para a gente, apesar de já termos feito mais de 900 estacas. Está cedendo até 20 centímetros de uma vez só, isso para a gente é novidade. Então, tem uma grande preocupação em identificar a razão, né, as causas desse problema. E aí, Fábio, tudo bom? Então, a gente estava só alinhando o sistema, mas a gente colocou uma célula nova, a gente acabou de quebrar o diamante aqui. A ponta do diamante era grande demais e aí com esse não dava para chegar à pressão que a gente queria, que era do centro da Terra. Vocês vão usar já esse setup, está pronto para ir para a linha? O setup, sim. Esse setup vai para a linha aqui. E aí depois dá para levar esse lá para o Sirius também. E temperatura, vocês já fizeram preparação também? Sim. Os 2 lasers de infravermelho para alta temperatura tá pronto. Qual que é a estimativa de temperatura que a gente vai chegar? Aqui dá para chegar uns 2.000 graus. No Sirius, com esses mesmos lasers, dá uns entre 5 e 8.000 graus. E de pressão? Pressão aqui uns 100 gigapascal. Isso já no limite para não quebrar? No limite para não quebrar. Mas aí lá no Sirius, aí consegue ter um feixe bem menor. E aí 100 vezes menor. 100 vezes menor. E aí a gente consegue usar um diamante bem menor. Pressão é a razão da força pela área. Para aumentar a pressão, eu tenho 2 formas. Ou eu aumento a força, ou eu reduzo a área. Com o feixe que nós temos aqui, a área é limitada pelo tamanho do feixe. Então, para eu aplicar uma pressão maior, eu tenho que ir por forças muito maiores, o que pode acabar rompendo o material, quebrando o diamante, no caso. Eu tenho uma área muito menor, eu consigo atingir pressões mais altas sem que a força tenha que ser tão alta. Então, no Sirius, pelo feixe ser quase 100 vezes menor, eu consigo atingir pressões muito mais altas com forças muito menores. Esse prédio que está sendo construído, ele vai abrigar todos os aceleradores e as linhas de luz, e é o local onde os pesquisadores vão vir do Brasil e do mundo, e vai permitir que o país dê um salto de qualidade nas suas pesquisas em todas as áreas do conhecimento. Bom, Oscar, e aí, o que está acontecendo? Então, ali a gente teve um problema na questão na fundação. A gente está fazendo as estacas, certo? E algumas estacas começaram a ceder. Tá? A ceder o que? Afundou? Para manter a ciência brasileira no alto nível de pesquisas, o LNLS está construindo uma das maiores fontes de luz síncrotron do planeta, o Sirius, uma gigantesca obra de engenharia que vai atrair os olhares da comunidade científica mundial e que exige uma atenção redobrada de todos os envolvidos. E tirando aí, isso, tá acontecendo então, ali a gente teve um problema na questão na fundação. A gente está fazendo as estacas,
certo? E algumas estacas começaram a ceder, tá? A ceder o que? Afundou? Ela começa, você preenche, coloca a ferragem, que é aquela que está indo ali, tá vendo? Tá. A hora que você coloca a ferragem, meia hora depois, se você mexer, desce de 5 a 20 centímetros o concreto dela. O que não é um comportamento normal para esse tipo de solo. Agora, isso não pode, porque aí é o piso crítico, né? Essa é a parte do piso crítico. Aí que você vai colocar todo o solo modificado, fazer aqueles slabs de 900 milímetros gigantesco, colocar a blindagem, e é onde a gente está falando que vai poder deformar 0,25 em um ano a cada 10 metros. Essa Quer dizer, parte 200, mais crítica. 200 micrômetros. Mas é um problema de acomodação do concreto pelo traço Vai ter que dele. mudar, então, o concreto. Eles já estão falando de tirar retardante, porque a gente, mesmo porque nós vamos ter usina aqui dentro... Vocês resolvem quando isso? Isso aí, assim, saindo os relatórios, o pessoal deve estar, o Gustavo já veio aí, já deve estar para tirar, a gente já vai assinar os relatórios, mas o que nós estamos fazendo? Estamos esperando o CD e complementando para nos garantir. Tá bom. O Sirius sem sombra de dúvida, o maior desafio da engenharia civil brasileira hoje em dia. Acomodar aceleradores e estações experimentais que requerem vibrações da ordem de micrometros. Tá? Quando você fala em concreto, essa não é uma densidade que o pessoal da engenharia civil trabalha. Nós estamos falando em peças únicas de concreto de 500 metros de circunferência por 30 de largura por 1 metro de espessura. E isso requer que a gente vença um desafio na engenharia civil, que é, sem sombra de dúvida, o maior desafio que a engenharia civil brasileira já teve. Porque o piso que vai agregar tudo isso é um piso que está no limite do que já foi feito no país. Vai ser a obra civil mais sofisticada que já foi feita no Brasil até hoje, colocando o Brasil num patamar mundial em todas essas áreas, em todos esses desenvolvimentos. Tudo bem com o senhor? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Como é que o senhor está? Tudo bem, hoje? Tudo bem? O que o senhor fez? Fez uma radioablação. O senhor sabe o que é isso? Não. Em resumo, queimou o tumorzinho que o senhor tinha lá. Agora acabou. Acabou. A cirurgia foi um sucesso. A gente deve ter resolvido o seu tumor, viu, Sr. José? Foi tudo muito bem, graças a Deus. Parabéns. Tá? Agora se cuida, hein? A pesquisa em relação ao tratamento de câncer é mundial, porque o câncer é uma das doenças degenerativas que mais sofrimento causa à sociedade. Ela está chegando a ser a primeira causa de mortes, porque a longevidade das pessoas aumentou. O risco de ter uma doença degenerativa como o câncer também aumentou. Dá uma acelerada aí, que eu preciso de você para terminar de outro lado, posicionar isso. E no Sirius, não somente a parte civil trouxe empresas, como também toda a parte dos aceleradores está trazendo empresas de alta tecnologia, de fabricação de ímãs, a câmaras de vácuo, a eletrônica, detectores. Então ele tem esse papel de projeto estruturante que vai ajudar o país a se preparar, a mudar não somente hoje, mas a preparar o futuro. Esse é um ímã do Sirius. Os ímãs são responsáveis por manter o feixe na trajetória de elétrons e corrigi-los. Estamos no laboratório de medição para ver se esse ímã está apto para ser instalado no projeto Sirius. Bom, vamos indicar o ímã agora. O Q30. Vamos instalar a bobina aqui, então cuidado com o alinhamento. Ok. Esse daqui é um quadrupolo, um ímã do Sirius. Nós precisamos aferir todos os ímãs aqui nesse laboratório. Os ímãs foram projetados e vão ser construídos aqui na indústria nacional, o que é muito importante para o futuro e para os próximos aceleradores. Nós temos mais de 1000 ímãs para fabricar aqui e a ideia é justamente aferir e ver se esse ímã em particular é apto para ser instalado no projeto Sirius.
O sistema de vácuo do projeto Sirius tem uma série de complexidades. Uma das grandes complexidades é conseguir baixar o nível de pressão dentro das câmaras de vácuo. Essa tecnologia consiste em você aplicar um filme no interior das câmaras de vácuo e esse filme tem capacidade de capturar gases, quando aquecido a uma determinada temperatura. O filme que é depositado no interior das câmaras de vácuo, ele tem a capacidade de absorver as moléculas de gás e, dessa forma, tirar as moléculas do volume onde o feixe de elétrons está sendo acelerado. Com isso, você consegue baixar o nível de pressão no interior das câmaras de vácuo e consegue livrar o caminho para que o feixe de elétrons seja acelerado. Como vai o senhor? Tudo bem. Tudo bem? Por favor, sente-se. Dá licença, doutor. Tudo bem? O senhor trouxe o exame? Trouxe os exames. Posso ver? Para construir uma obra com tecnologia de ponta e da magnitude dos Sirius, cientistas e engenheiros investem conhecimento e criatividade para desenvolver a nova fonte de luz síncrotron. Em breve, todo esse esforço resultará em descobertas que poderão melhorar a vida de muita gente, como a do Sr. Vitório, paciente do Dr. Fernandes. Como vai o senhor? Tudo bem. Tudo bem? Por favor, sente-se. Dá licença, doutor. Tudo bem? O senhor trouxe o exame? Trouxe os exames. Posso ver? Então, aí estamos. Senhor Vitório, 76 anos. Que maravilha. Quando que o senhor operou da próstata? Foi em junho de 2008. E como é que o senhor passou esse tempo todo? Ótimo. Ótimo? Ótimo. O senhor está bem? Graças a Deus. Como é que está a sua vida, a qualidade de vida do senhor? Qualidade de vida boa, muito Xixi. boa. E a urina, controlando direitinho? Controlado. Tudo bem. O senhor está tomando algum remédio? Não. Tomo Pra só nada? remédio para pressão. E a pressão está boa? A pressão está boa. Olha, o exame de controle da sua próstata, depois que o senhor operou, está excelente. Maravilha. Parabéns. A saúde, eu tenho que gostar de mim. Exatamente, né? Que é a coisa mais importante que a gente tem. Que o senhor tenha uma boa vida daqui para frente, com mais qualidade ainda até o fim. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Deus abençoe. Tudo bom, senhor. Esse ponto de contato do médico com o paciente é fundamental para fazer com que ele se mantenha respeitando a própria vida dele, da família, e que ele entenda que ele tem muita coisa para fazer na frente. Ao longo da sua vida, ele pode ser um indivíduo que ainda tem muito a produzir, tanto para a sociedade quanto para ele e para a própria família. Muitos pesquisadores já estão se preparando para utilizar a luz síncrotron que será gerada pelos Sirius. Eles desenvolvem parte de suas pesquisas com a luz atual, mas todos projetam um grande salto a partir da utilização dos Sirius. Fábio Florença Cardoso é pesquisador do Instituto de Biociências da Unesp e utiliza a luz síncrotron para fazer uma ampla investigação estrutural e funcional das proteínas do veneno de um gênero de serpente comum na América Latina. Cláudio de Souza Kazmierczak é pesquisador da pós-graduação em Engenharia Civil da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e usa a luz para investigar as propriedades do concreto. Luciano Colpo Gattiboni é pesquisador do Departamento de Produção Animal e Alimentos da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele utiliza a luz síncrotron para investigar as propriedades químicas de solos afetados por dejetos suínos e também daqueles que passaram pela aplicação de fertilizantes minerais por um longo período de tempo. Essas são apenas algumas das pesquisas que se beneficiarão dos Sirius. A previsão é que o mundo inteiro venha fazer pesquisa nele. Toda
toda a ciência evolui na medida que você consegue enxergar mais. E o Sirius, para nós, é um marco, eu acho que para toda a ciência, na verdade, não só nacional, mas internacional, é a segunda máquina de 4ª geração, permitirá que todos os pesquisadores enxerguem mais longe características dos materiais e, para nós, significa muito mais competitividade. Hoje vai ser uma das primeiras oportunidades em que nós vamos sair na frente com um instrumento que vai nos permitir enxergar muito mais longe do que qualquer outro instrumento na ocasião. Isso é a história de um conjunto de pessoas que 30 anos atrás começaram um sonho que foi a construção de todo esse laboratório. Então eu posso dizer que talvez seja o projeto mais bem sucedido da ciência brasileira, no sentido em que você sai da estaca zero 30 anos atrás, com um grupo de 5 pessoas indo para o exterior aprender a projetar um acelerador, trazendo um papel importante não só na nossa ciência, tecnologia e inovação aqui, mas como um ponto de internacionalização. Esse é um ponto em que você vai atrair as melhores mentes mundiais para poder utilizar e trabalhar num equipamento como esse. Nós estamos num momento assim muito importante de abertura de conhecimento para se tratar as diferentes linhas de câncer. Vai desde a pesquisa básica até a pesquisa aplicada. Isso é fundamental nessa evolução do conhecimento e, consequentemente, do tratamento do câncer. O Sirius, o novo acelerador que está sendo construído, ele vai mudar o patamar da ciência brasileira. Espero que vai ter a era pré-Sirius no Brasil e vai ter a era pós-Sirius, porque ele vai ser um divisor de águas mesmo. O Sirius vai nos permitir entender doenças, essa cura de doenças. Então o Sirius, assim, é uma coisa sem precedentes, literalmente algo que é inimaginável.